Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu sou Gesiel Júnior, falo dos estúdios da Boa Vontade TV na cidade de São Paulo. Você já passou por alguma situação em que se viu sem apoio de ninguém? Ou, diferente disso, recebeu ajuda de quem menos esperava? No seu bairro, na sua vizinhança, na sua comunidade? Como o espírito e o senso de comunidade pode contribuir para a superação das dores do corpo e da alma? É sobre esse assunto que hoje a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Recebemos a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião Divina. Irmã Paula, Deus está presente. Viva Jesus, em nossos corações para sempre. Uma alegria estarmos juntos aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E no início desse nosso encontro, expressar a nossa felicidade de fazer parte dessa comunidade, Sim. a Religião do Amor Universal. A maior família fraternista da humanidade, nas palavras do seu saudoso proclamador, o irmão Alziro Zarura. Aqui você está em casa. Se você tem alguma pergunta para fazer à Religião Divina, anote o nosso WhatsApp, código 11 99 831 8195. Se preferir, pode mandar também a sua pergunta pelo campo de comentários no YouTube. Muita gente sintonizando a nossa transmissão pelo canal Religião de Deus Vídeos. Escreva a sua pergunta no campo de comentários e a Religião do Terceiro Milênio vai responder. Começamos, irmã Paula, com a questão que a Francinete Queiroz, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, enviou. Como esse espírito de comunidade ajuda a curar as feridas sociais que enfrentamos? Aí a Francinete destaca: penso muito nas pessoas com diagnósticos difíceis, a exemplo da AIDS. Como as pessoas que moram ao redor podem ajudar a amenizar essas dificuldades? Pergunta extraordinária. No espírito do amor de Jesus, o acolhimento universal, e a Religião Divina se posiciona sempre sobre esse tema, nos ensinando a compreender o poder do amor fraterno. Ele não é apenas um sentimento maravilhoso, ele é força política, força social, força de segurança em saúde e em todas as dimensões da nossa convivência. Aqui na edição Pocket, página 90 do livro Reflexões da Alma, o irmão Paiva escreve: o organismo humano é a mais extraordinária máquina do mundo. Mesmo assim, falha. Contudo, com amor, até os remédios passam a ter melhor resultado. Então, quando a gente toca nesses temas da saúde tão sensíveis, e aí a gente precisa pensar na AIDS, considerando os estigmas sociais, e como é difícil viver no isolamento, como isso adoece não apenas as pessoas, mas as comunidades. Então, quando o irmão Paiva nos aponta a importância do amor, e amor fraterno, amor irmão, criando condições para que até as medicações façam melhor efeito, ele está chamando a nossa responsabilidade para o exercício do supremo dom da alma. Ele está fundamentado em Jesus. Em Jesus, o amor não é só um sentimento. O amor é um compromisso de respeito, de cooperação, de bondade, de acolhimento. Então, é sobre isso. E como é importante nós vermos tantos órgãos oficiais, tantas pessoas idealistas da solidariedade, da justiça social, levantando essa bandeira também. É muito importante nós nos lembrarmos que o amor que Jesus nos propõe não é o amor da ingenuidade, da passividade, que tantas vezes nós chamamos assim nas nossas relações. É o amor do enfrentamento das injustiças, é o amor da criação de pontes entre nós, de deixarmos de lado o preconceito. Como? Pela informação de qualidade, compreendendo os dramas que os nossos irmãos vivem e agindo na preservação da nossa saúde. O irmão Paiva, há muitas décadas, ensina, falando inclusive sobre a AIDS, ele diz: o vírus do preconceito agride mais que a doença, porque é o vírus do preconceito que nos impede da testagem periódica, das providências de preservação da saúde, porque o vírus do preconceito estigmatiza, distancia, leva à desinformação e isola. Agora, com o amor, as comunidades se fortalecem, porque nós nos lembramos de que somos irmãos e nesse acolhimento haverá o respeito, a dignidade e nessa rede de cooperação a cura, porque a grande questão é essa, é a cura da sociedade, é nos tornarmos um mundo que seja saudável para todos, as pessoas que convivem ou não convivem tão diretamente com o vírus do HIV.
Eu acho muito interessante quando o irmão Paiva define que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E a próxima pergunta que chega é de uma pessoa que prefere não se identificar. Nós respeitamos aqui esse direito. O importante é trazer o destaque, tratar desse conteúdo, responder às dúvidas que são encaminhadas pela nossa audiência. E a questão é a seguinte: eu tenho uma vizinhança que é muito indiferente na convivência e isso já nos causou muitos problemas coletivos aqui onde moro. Aí a questão para a religião do terceiro milênio. Do ponto de vista espiritual, também tem consequências da indiferença para a vida coletiva? Sem dúvida, sem dúvida. A indiferença é um sinal de adoecimento da nossa alma. Você falava sobre como o irmão Paiva nos apresenta, né, o risco da indiferença, mais perigoso esse risco do que o próprio ódio. Né? Ele até nos diz que o combate à violência no mundo começa na luta contra a indiferença à sorte do vizinho. Então a gente está escandalizado e precisa estar mesmo com a guerra, a gente não pode naturalizar essa trágica cultura, mas quando a gente fecha os olhos para a necessidade mais próxima, né, daquele que mora ao lado, daquele que está na nossa rua, daquela pessoa que passou pelo nosso caminho, então o que sem perceber nós estamos propagando é também essa cultura da guerra. E aqui nós nos fundamentamos em Jesus para falar sobre isso, porque o Cristo nos desafia ao entendimento do amor em sua dimensão real. No seu Evangelho segundo Mateus, por exemplo, no capítulo 5, versículos de 43 a 48, ele vai ampliar o nosso entendimento no que se refere ao amor ao próximo. Ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz o sol levantar-se sempre sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai celestial. Bom, versículo após versículo, Jesus nos desafiando ao bem, à vida comunitária real, a nos reconhecermos como irmãos. Porque Ele está dizendo, amar ao próximo, aquele que a gente já reconhece como próximo, como semelhante, é bom, mas não é suficiente. Não nos tem trazido a paz de que necessitamos tanto. Porque quando nós amamos apenas aqueles que nós já reconhecemos como irmãos, daí a advertência no versículo 47, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Né? Então ainda estamos tomados pela indiferença, percebendo ou não isso. E isso nos deixa vulneráveis espiritualmente, porque isso abre espaço dentro de nós para o egoísmo. Nós estamos ainda egocentrados. Estamos preocupados apenas com aquilo que nos atinge. Isso é, antes de tudo, insustentável, porque não existe vida em sociedade sem o outro, as outras pessoas, que Jesus vai sempre aproximar de nós, né? Ele vai fazer com que a gente se sinta o próximo de todos, tanto que Ele nos desafia a amar os nossos inimigos, ou seja, deixar de ter inimigos, né? É claro que aí a gente precisa lembrar que o amor em Jesus, ele não é só sentimento, então ele não está apenas no campo das afinidades pessoais. É claro que tem pessoas que a gente não tem afinidade, que a gente não compreende bem, né? Jesus não está falando pra gente ser falso, eu vou fingir que amo todo mundo, não é isso. O que é amor em Jesus? É justiça, é respeito, é dignidade, é que todos tenham acesso aos seus direitos fundamentais, é que todos sejam vistos como irmãos, reconhecidos como tais. Você concorda com tudo que o seu irmão pensa e é e faz? Não, mas o seu amor por ele não está em discussão. Nós somos irmãos, nós somos todos filhas e filhos de Deus, mãe e pai de todos nós. É a isso que Jesus está nos chamando, a assumirmos a nossa identidade com Deus. Mas está muito difícil, porque fulano é indiferente, porque cicrano me trata mal. Ele já nos dá aqui o caminho para isso. Começar orando por aqueles que nos perseguem. Vamos fazer a prece. Olha, essa pessoa tem um trato muito difícil, né? Eu tenho tanta consideração por ela e ela continua me magoando. Ore para que essa pessoa se encontre, para que ela perceba que é sua irmã e irmã de tanta gente. Mas ore de todo o coração. De repente, pode ser que no começo seja difícil, mas de repente, a gente nesse exercício sincero, a gente vai se pegar transformado, a gente vai se perceber realmente não tendo mais clima para essa distância e para essa separação. É curioso isso. Quando a gente começa a orar por uma pessoa, mesmo que ela nos tenha feito mal,
Com o tempo, a gente vai se tornando mais sensível à felicidade daquela alma. Isso vai nos transformando, isso vai criando condições de paz entre nós, de segurança, de saúde verdadeira. É para isso que Jesus está nos preparando. E se você está sentindo, meu Deus, mas isso vai ser muito difícil de fazer sozinha ou sozinho, venha à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque no templo da boa vontade, nas nossas igrejas ecumênicas, nós aprendemos a fazer isso. A amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a nos tornarmos menos indiferentes, né? Cada vez mais cuidadosos uns com os outros. Venha encontrar a felicidade verdadeira de saudar além dos irmãos, né? De reconhecer a todos como irmãos. É algo transformador. Tem transformado as nossas vidas, né, Gesiel? Completamente. Vai transformar a sua vida também. É o nosso testemunho vivo. E quando Jesus encerra essa passagem dizendo que nós precisamos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, está nos chamando para um propósito. E não dizendo, vocês que já são perfeitos deveriam viver assim. Então chegaremos lá e com o Cristo de Deus nós aprendemos todos os dias no caminho dessa divina perfeição. Para encontrar o endereço mais próximo, acesse religiãodedeus.org. Você pode também interagir pelo WhatsApp da Super Rede Boa Vontade e nós faremos questão de compartilhar todas as informações. Código 11 99 831 8195. Irmã Paula, muito obrigado pela presença aqui no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Eu que agradeço essa oportunidade. Um grande abraço a todos. Vamos juntos bradar nossa saudação legionária, encerrando aqui nossa conexão nacional. Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações para sempre!